Eu espero que vocês estejam bem. Essa semana fiz uns vídeos aí falando de dor e corrida. Vocês assistiram? Assistiu? Não assistiu não, né, professor? Não. Boa. Fica a tarefa para amanhã. E aí, vou dar uma geral aí sobre isso. Vamos lá. Eu vou começar assim, falando para vocês. Só responder uma mensagem aqui. O aluno, em vez de estar vindo para a live, está perguntando outra coisa. Então, para a gente conversar sobre dor e lesão, que é uma constante na minha lida diária aqui de treinador. Sempre tem alguém com uma dorzinha, sempre tem alguém com uma inflamação. E aí eu queria começar falando, vou usar assim, o meu exemplo. E eu já tive todas as dores que a corrida pode dar para alguém. Tá? Desde acidente, fratura, inflamação, desequilíbrio muscular, tudo. Quando você vem com problema, o meu angu já está pronto. Então, isso dá uma... Então, o meu angu já está pronto. Cheio de caroço, mas está pronto. E aí, esse ano, eu tive um evento incomum, que foi... Primeira vez que eu tive evento de dor dentro da competição, que foi lá no Pico da Bandeira, e de 58 quilômetros, praticamente, cara, quase 30 quilômetros foi com dor. Isso foi uma experiência, assim, bem desagradável. E, além disso, eu fiquei 60 dias com dor depois, no joelho. E, cara, eu não sou o tipo de cara que reclama e posta sobre dor e nada. Eu pego isso aí e encaro como uma missão de suplantar esse evento, tá? Por quê? Porque a dor representa para mim uma possibilidade de impotência muito grande, porque dentro da minha dinâmica, dentro da minha rotina, dentro dos meus valores, eu permanecer treinando é muito importante para quem eu sou, para quem eu me definir. E os processos de dor, inflamação, eles sempre ameaçam essa possibilidade que eu tenho, esse poder de eu estar treinando e competindo e fazendo planos e contemplando o meu desenvolvimento, tá certo? E assim é meio paralelo com todo mundo. E aí eu lido com dor como uma missão a superar essa incapacidade temporária, esse obstáculo que está se colocando aí na minha rotina para o prosseguimento dos meus planos e da maneira como eu escolhi viver. Tá? Para a gente ter uma visibilidade assim, a maneira como a gente encara a dor, ela é extremamente importante para o processo de recuperação. E a outra coisa é a gente definir o que exatamente a gente tem, porque às vezes a gente bota tudo no balaio e bota e faz uma catástrofe. Então a gente
primeira dor, primeiro incômodo, primeira inflamação, ou mesmo a lesão, a gente já fala assim, tá tudo acabado, fica depressivo e se entrega nessa dinâmica de deixar a dor e o incômodo definirem nossa rotina, definir o nosso humor, definir e passa a definir o que a gente é. Tá? Quando a gente sistematicamente começa a reclamar de dor, reclamar e botar a dor como protagonista da rotina, do processo, é como se a gente estivesse fumando um cano de descarga no carro ou bebendo água da fossa. A gente está se envenenando, tá? Do ponto de vista neurológico, do ponto de vista hormonal, a gente começa a associar a via nervosa lá da dor com a via nervosa do processamento de problemas. Toda vez que você tem um problema, você associa, você sente dor. Então, gera um complexo sistema de manutenção do processo de dor, de inflamação, de lesão, e a gente fica refém disso. Quando a gente encara como um processo a ser vencido, basicamente você está treinando a superar um obstáculo. Tá? A outra coisa que eu estava falando da catastrofização é quando a gente tem aqueles maus costumes, primeiro, de autodiagnosticar problemas, e geralmente o corredor não é o profissional, não é a pessoa mais habilitada a definir qual o problema que ela tem. Ela vai lá e pergunta no Google, estou com a dor aqui não sei aonde. Daqui a pouco ela já vem com o nome do músculo que tá rompido, com o tratamento, se vai amputar, se nunca mais vai poder fazer nada. Isso também é muito negativo para o processo. Tá? Então, a melhor maneira que a gente tem de encarar isso é realmente enfrentar como um processo que te atrapalha, mas você precisa superar para te devolver a capacidade de fazer o que você gosta. E a outra é você procurar alguém que seja minimamente capacitado a te ajudar e a te devolver na realidade que você quer viver. Se você não quer viver a realidade da dor, você precisa buscar recursos para viver uma outra realidade. Tá? Dentro dessa dinâmica aí, eu estava falando que diariamente a gente convive com indícios de inflamação, com dores ou incômodos, ou eventualmente com lesões. E aí eu deixo para definir para vocês que a lesão esportiva é um evento associado ou não à dor, e ele vai te afastar de 4 a 12 sessões de treino. Tá? Se você perdeu 4 sessões de treino, você está realmente ali com uma lesão. Até 12, você tem um problema ali de lesão. Fora isso, você está passando por uma condição dolorosa ou não, que está dificultando a sua capacidade de permanecer treinando. E essas duas condições, a condição de lesão e a condição dolorosa ou não, que te atrapalha, elas têm resoluções geralmente muito diferentes. E aquilo que não é lesão, é claro que tem uma resolução muito mais rápida, desde que a gente busque prontamente os melhores recursos e desde que a gente se empenhe nesse processo de maneira comprometida, como se fosse a maneira que a gente se empenha no treino. Tá certo?
Alguém quer botar aí o seu quê? Deixa eu ver. Todo mundo aqui tem case de dor ou lesão ou como inflamação, pelo menos no último ano. Talvez o Simar teve alguma coisa esse ano que a gente tocou. Fala aí, Éric Araújo. Eu tenho uma lesão no talos. Isso é até um negócio engraçado. Eu tenho uma lesão no tornozelo, que eu acompanho ela faz 3 anos. Já falei com o Emílio. Ela é uma lesão... Deixa eu abrir um parênteses. Esse evento aí dura de 4 a 12 sessões? Esse evento, eu fiquei de bota 6 meses. Então, de bota de muleta. Isso aí já não é... Oi. Isso não é lesão, isso é uma condição instalada que você tem. Então, aí veja bem onde que eu quero falar. Deixa eu falar, você consegue deixar as pessoas falar? Não, Deixo. Aí, o que acontece? Eu fui no ortopedista, primeiro eu falei com você, e aí você falou um negócio interessante sobre movimento. Eu tinha uma condição instalada, essa palavra bonita, e você falou uma questão sobre movimento. Você falou movimento cura. E fui no médico e a gente começou a treinar. A partir do momento que eu comecei a treinar, eu definitivamente, eu tenho a lesão aqui, ela existe, ela é crônica, todo ano eu vou lá, aumenta e não dói mais. Eu não dói. Quando que começa a doer? Quando eu paro de movimentar. Quando eu dou migué no treino e paro de movimentar. Essa é a minha lesão. Essa é a minha lesão, que eu tenho aqui crônica, ela está valendo. Ela existe, é uma lesão no talos com derrame de líquido ósseo e mais um cisto. Está tudo ali dentro do tornozelo ali. Eu paro de movimentar, ela dói. Eu estou treinando, aí o médico, todo ano eu chego lá, o médico olha para mim, olha para o exame, que ele pede a ressonância, esse negócio tudo, ele olha para o exame e fala, Érico, de acordo com o exame, eu estaria te operando. Mas você está falando que você está subindo montanha? Senta o bambu. É isso que eu tenho que falar. Boa. E está treinando, já estamos indo mais de 1 ano e meio. Quanto? 15 planilhas, vai. 15 planilhas. Foi mais ou menos junho do ano passado que você queria fazer o Forno Grande. Exatamente. E aí, ó, escalou distância, né? Já subiu para a categoria de 20 quilômetros, tá pintando e bordando. E se tivesse ficado na primeira reunião que você trouxe para mim, você tinha parado. Não tinha feito, entendeu? Então, a gente tem muitas possibilidades diante das nossas dificuldades físicas, certo? Com dor ou não. Quem quer falar aí? Antes de eu falar das red flags. Quer falar, Gustavo? Posso falar. Eu tenho uma canelite que só dói quando eu corro no asfalto. Eu posso fazer o que eu quiser na montanha, correr qualquer tipo de percurso, mas me colocou para fazer um fartlek no asfalto é banana, vai doer. Ela apita. E aí é interessante falar que as condições que a gente tem uma das ferramentas que a gente tem para... Ô, Gustavo, você é igual eu, então, hein? Então, pessoal, uma das ferramentas que a gente tem para administrar essas condições é o administração do controle do volume e da intensidade do treino, tá? Que a gente vai chamar de carga de treino. O controle da carga de treino ele é a principal ferramenta
que o treinador tem, a primeira ferramenta que tem para lidar com essas condições e esses problemas. De dor, de condição, dolorosa ou não, ou até mesmo de lesão. Dependendo da lesão, quando a gente ajusta a carga, quando a gente ajusta o ritmo, quando a gente ajusta o volume, quando a gente ajusta a frequência, né, de quantas vezes na semana vai fazer determinado estímulo, a gente está ali manobrando essas condições. Quando que o treinador ele começa a perceber que há necessidade, antes do indivíduo falar, que há necessidade de fazer alguma intervenção? A gente tem o que a gente chama de red flags, que são sinais, bandeiras vermelhas, né, traduzindo, que são sinais associados a quadros de dor, condições dolorosas ou não, e lesões. São pequenos sinais que a gente tem associado aos quadros que a gente conhece, o que a gente estudou, né? Por exemplo, a canelite aí do Gustavo e do Wender. Cara, começou a sentir dor no maléolo, começou a sentir queimação nessa região da tíbia, pós-atividade. Nós temos aí uma canelite que está chegando. Começou a doer a canela, ou começou a dar um flash assim, ó, que desmonta a tua perna. É um flash. Ele dá um apaguinho, sabe? Apaguinho. Quando dá um apaguinho, já é fratura. Microfratura ou fratura. Como é que você sabe? Eu já li, mas eu já senti. Eu também já tive canelite, mas não com fratura, mas eu já treinei com fratura. E eu tinha uma condição que o ortopedista me permitia treinar, sem extensão completa, nem carga axial no joelho. Eventualmente, eu experimentava essa condição e, eventualmente, dava esse flash, que parece que desligou numa fração de segunda perna. Aquilo ali é a hora que você bota carga na fratura. Tá? E aí, cada quadro ele vai ter uma red flag associada. Quando eu tenho red flags, eu faço o ajuste da administração do treino e essas red flags elas continuam presentes, aí ou eu preciso fazer um tratamento ou eu preciso fazer um trabalho associado, tá? Que seriam o tratamento fisioterápico com movimento ou outras técnicas e o treinamento ou retreinamento com movimento e administração de carga e progressão. Só que o que acontece? Na maioria das vezes que a gente chega num problema maior, os red flags estão ali, ou você não tem sensibilidade de que aquilo é uma red flag, aí pode ser ignorância, ou você sabe que é, e você fala assim, vou tomar um remedinho, vou não sei o que lá, vou ficar 2 dias sem fazer, e aí você começa a driblar, fazer slalom nas red flags. Ou você não procura tratamento, ou você não procura o trabalho complementar, aí você está jogando milho para os pombos da lesão crescerem, tá? A importância da red flag vai ser essa. Tá oscilando aí a ligação? Para mim tá boa. Estou te ouvindo 100%. Então, como a gente vai tratar red flags, vai também determinar a evolução ou a resolução dos casos que a gente está falando.
Ô, Simar, o que você teve esse ano aí que a gente precisou mexer? Vou acordar os caras que estão cochilando na aula. Ei, Simar, acorda. Alexandre, tá aí? Cara, eu acho que eu Fala, só Simar, tive uma Simar. lesão de panturrilha. Ah, tivemos aí o evento da panturrilha. Simar, cara, é um cara que ele tem os 2 tornozelos reconstruídos, confere? Sim, mas não sinto nada neles. É, ele tem os Na 2... verdade, Fala. tornozelo é um só, fratura exposta, né? Sim, com placa. Com uma porrada de parafuso, placa. E o outro foi uma ruptura total de tendão. De tendão Nada a de ver com Aquiles. corrida, futebol e Isso. bicicleta. E aí, o que acontece? A gente já tem uma red flag permanente, que é esse histórico. E, sabendo ou não, sempre tem uma compensação. E o Simar teve aí um evento aí de panturrilha que a gente tratou um tempo, teve uma recidiva, né, Simar? Foi. Porque quando você começou a treinar, logo na primeira semana, deu, não foi? Foi isso aí. Na verdade, eu comecei já com a lesão. Já começou com a lesão, até eu fui na sua casa, a gente fez um tratamento lá, não foi isso? Exatamente. Exatamente. Então, e aí, cara, quando o cara chega, ó o que acontece, pessoal. Alguns de nós aí, a gente tem uma dificuldade imensa de vivenciar o processo de feedback, que chegou do treino, fala como é que foi o treino, fala como sentiu. Tem um exemplo muito legal do Otávio. O Otávio termina o treino, ele chega em casa, baixou o Garmin, ele vai lá no comentário e fala tudo que aconteceu, tudo que ele sentiu. Eu pego o registro do Garmin e aí não precisa fazer pergunta, eu já vou resolvendo as coisas que estão acontecendo. Então, a gente tem ainda muita dificuldade em fazer comunicações. Espera, teve uma dor, teve uma inflamação, teve uma torção, espera uma semana para falar com o coach e tal. Quando vai tomar a primeira providência, já tem dias que a parada está acontecendo. E o que acontece quando você tem um probleminha e você não começa a mexer? O corpo começa a proteger aquela região ali. Ele começa a fazer compensação, ele começa a fazer hipertonia onde não precisa, ele faz edema e aí vai escangalhando a parada toda, sistematicamente. Para a gente começar a resolver, tem que ir descamando aquele monte de eventos que foram acontecendo em cima do evento principal ali que causou. Essa semana passada, acho que tem uns 4 caras que eu estou atendendo aí. O Gunther, meu aluno de personal, ele torceu de leve o pé no treino. Terça-feira passada. Quando foi domingo, ele torceu o pé em casa. E aí torceu brabo. Porque quando você dá uma torcidinha no pé, o pé fica bobo. Se você não tiver muita consciência corporal ali, controle do volume do treino, da intensidade, você vai estar abrindo precedente ali para acontecer uma coisa mais grave, tá? E aí, isso foi domingo. Segunda-feira eu não consegui atender ele, ontem eu fui atender. Quando eu fui atender ele, cara, já tinha edema pra caramba, já tinha edema sanguinolento, tinha 2 caroços desse tamanho assim na panturrilha dele. E aí você vai trabalhando, fiz ali a liberação desse processo. Hoje ele me ligou de manhã e falou assim, cara, desinchou mais, melhorou a mobilidade e tal. Porque a gente consegue, às vezes, fazer uma intervenção
mais emergencial possível. Sempre tem um jeito de minimizar a progressão desses processos aí, tá? Alexandre, tá acordado? Ô, Ramp. Estou sim, cara. Então, compartilha aí teu case. Tá botando a camisa para poder abrir a câmera. Estou sim, cara. Estão me É, ouvindo, né? alto e claro. Ah, então beleza. Fala, meu amigo, desculpa. Beleza. Conta pra gente aí o teu case. O que está acontecendo com você? Neste momento, um incômodo na sola do pé direito, mas já tivemos eventos de canelite na canela direita. É isso. No mesmo lugar. E aí tá com dor na base do calcânio, que Isso. às vezes sobe lá para o alto do calcânio atrás, né? Isso. E às vezes vai lá pro primeiro metatarso, que é a base do dedão. É isso aí. Tudo isso usando o caminho da musculatura aí. Estou acionando a garantia. Ah, beleza. Então, é outro cara que eu estou tentando cuidar dele. E aí a gente fica aí fazendo algumas manobras para poder conter. Mas você... Eu tenho uma galera que está com pé e panturrilha aí atacado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma, quando você está sentado lá na mesa do trabalho, você costuma ficar apoiado na ponta do pé? Não. A sola, eu deixo a sola, dos dois apoiados. Nem fica na ponta do pé balançando assim? Tem essa lembrança? Eu não tenho o costume de ficar balançando, não, tá? Nem um tique, assim, de ficar com o pé balançando, assim, não. Tem, não. Tem o costume, não. Né? Não. Beleza. Mas, assim, te confesso que em alguns momentos, eu coloco a ponta do pé na quina da minha cadeira. Mas são momentos. Na maior parte do tempo, eu me policio em ficar com a sola no chão. Eu tava... O Edu também está com a panturrilha problemática, na verdade tem, né? E ele é um cara que fica, o tempo que ele está sentado, ele fica com o pé apoiado na ponta, né? Na plantiflexão e chacoalhando. Aí faz um quadro de retração aí posterior, tanto da planta do pé quanto da panturrilha. Aí, quando você vai correr, que precisa fazer excentricidade, ela vai esgarçando, né? E vai dando uma chateação ali. Lembrar também para vocês que é uma coisa que pouca gente vai contemplar com muita seriedade e tal, mas a condição de estresse, preocupação, tarefas a resolver, coloca você numa configuração muscular de extrema requisição da cadeia posterior. Então, eventos relacionados à cadeia posterior têm uma grande influência, recebem uma grande influência de intranquilidades da vida. Então, nos momentos que você está menos tranquilo, são momentos importantes de se ficar prestando atenção o que acontece aí na sola do pé, na panturrilha, no posterior da coxa, na lombar, quadrado lombar, nos trapézios. Porque sempre o pescoço tem uma coisinha associada aí. Muitas vezes a gente vai começar a resolver isso aí tentando dar sinais de tranquilidade para o corpo,
para que a musculatura comece a dar uma relaxada, uma dissipada. Quem não falou ainda? Dani? Está com algum problema físico para compartilhar? Não? Então, não, uma condição crônica, mas que é bem controlada. Mas uma coisa que eu queria falar, em algum momento você falou de saber se para, se não para, qual é a sinalização. Eu sou fisioterapeuta. Normalmente, quando eu tenho alguma coisa, eu imagino que seja, mas eu tenho que ir no meu ortopedista, eu tenho que conversar com o Emílio, porque saber se tem que parar ou não, decidir isso sozinha é difícil. Então, é bom a gente sempre ficar de olho. Então, eu sempre abordo isso da seguinte maneira. Vamos fazer o ajuste e vamos continuar. É o tempo de você ir buscar uma ajuda, uma opinião, mas a gente sempre tem que filtrar a opinião que vem, porque, infelizmente, a gente chega num profissional que não ajuda, né? E muitas vezes a gente já vai filtrando, já sabe quais são os profissionais que ajudam. Mas sempre fazer o ajuste, começar o tratamento, fazer o complemento ali, enquanto o tempo que você vai buscar ajuda, eu sempre acho a melhor providência. Porque, às vezes, você interrompe, você piora. Muitas vezes você interrompe, você piora. Boa noite, Otávio. Eu vou falar esse negócio de você parar piora, que Boa noite. São duas condições que geram muito evento, que é aumento abrupto de volume e intensidade, e o contrário, diminuição abrupta de volume e intensidade. Eu estou com a dorzinha no quadril, já desde um pouco depois da UTMB, que a minha compreensão sobre ela é que houve uma diminuição abrupta da altimetria que eu estava treinando, do volume de corrida que eu estava usando, e quando diminuiu abruptamente isso tudo, desregulou meu quadril direito, e agora parece que essa semana está melhorando, mas é uma condição que não me impede de correr, só tira um pouquinho o meu conforto. Por quê? Porque eu diminuí abruptamente o volume e a intensidade do treino, até por uma necessidade de programação, porque era uma diminuição programada, mas sempre tenho o risco de acontecer. Muitas vezes, quando a pessoa não tem orientação e intuitivamente, quando chega perto da prova, ela começa a acelerar, aumentar volume, aumentar a altimetria, ela chega na prova cansada ou quebrada e aí entra numa condição também de dor, que aí é o quê? O aumento abrupto do volume, da intensidade, da diminuição do treino. Outra coisa que acontece, a pessoa está parada, aí ela começa a fazer um treinamento mais sistematizado, com um cronograma lá fixo. Também é sempre o momento de ficar atento, porque ali alguma barata pode sair correndo do armário. E aí, Otávio? Fala para nós. Tô meio atrasado, né? É nada, chegou na hora. É porque eu falei de você, aí você não estava. Nossa, que tristeza. É o misto, Otávio? Eu precisava me defender, não? Não, foi elogio. Então tá ótimo. Foi elogio a maneira... Você falando aí da questão que você colocou sua situação, eu me vi parecido. Eu estava com
altimetria, né, bem elevada, até chegar ao TMB, aquela coisa toda, e aí diminuir muito por causa do recovery também. E assim, como eu caí lá, eu estava associando que eu estava sentindo uma dorzinha de quadril por causa da queda. E o fisioterapeuta falou exatamente o que você falou. Possivelmente não é isso. É a diminuição do estímulo que você tinha de altimetria que você estava tendo, que agora não está tendo, diminuiu bastante, e aí você está sentindo. Então, assim, ele me passou alguns exercícios por causa do quadril, exatamente o que você falou aí, um lado diferente do outro, né? E aí estou treinando normal, mas assim, tem aquele incômodozinho. Ele até falou, o dia que você talvez faz o exercício talvez com estímulo mais forte, você não vai sentir. E, interessantemente falando, é isso que vem ocorrendo. A gata para com a bunda na frente da câmera, né? Parece aqueles coisas de meme. Hoje também Quem caiu aí? Foi o... Hoje também, eu estava conversando com o Danilo, ele também, depois da prova, sentiu a sacroiliaca e também... Mas só que ele deu uma largada, né? Tipo, tirou o pé total. E aí também sentiu sacroiliaca, porque... O que acontece, gente? Quando você faz uma prova muito forte, quando você está num... Seu quadril está todo ali preso naquele hipertônio. Você larga de mão, o que acontece? Algumas musculaturas, elas relaxam e outras não. Ela fica ali. Pá! Aí você começa a ter, por exemplo, aumento de contato entre superfície articular, que é comum. Mas, Otávio, eu estava falando de você aqui porque estava falando da questão do feedback. Que você já chega, passa o feedback já no texto do Garmin lá, já conta tudo que tinha para falar, e aí a gente não perde time quando acontece alguma coisa, né? Mas eu posso falar do Otávio também, que o Otávio é um cara que nos últimos 12, 14, 16 meses, acho que ele teve de tudo um pouco, né? Acho que você não teve 2 meses de folga nesse último ano aí? Não. A época que ele não sentiu nada, o filho dele quebrou a perna. Aí eu tinha que ficar por conta dele. Mas foi um ano, assim, super desafiador para se manter treinando. Ô, Miranda, quer falar, Miranda? Já terminou o treino? Terminei. Eu comecei o ano com a fratura na mão, né? Mão direita. Tive aquele tombo bobo ali lá em Paraty. E agora eu tô com a minha lombar aqui dando sinais de... pedindo para eu treinar mais. Você viu quando eu falei aqui de tranquilidade e cadeia posterior? Sim. Então, essa intranquilidades que você viveu aí recente, eles se refletem na cadeia posterior. E quando a gente também desprotege quebrando o ritmo de treino, a gente abre aí um precedente, né? Sim, eu estava exatamente nessa combinação explosiva aí de intranquilidade com baixa cadência de treino, assim, tava... E deu no que tá dando. Bom, o resultado tá aí. Não, mas já estamos melhorando, né? Já. Hoje. Você tá fazendo aqueles exercícios lá? Tô. Ajuda. Ajuda, né? Sim. Pois é. Bom, pessoal, eu vou dar uma encaminhada para terminar aqui. Depois eu vou mandar para vocês lá no grupo um pequeno material, mas vou falar para vocês aqui.
Em resumo, como a gente vai estabelecer estratégia para dar resolução em processo de dor, tá? E a gente tem 4 passos. Primeiro, que é a reabilitação e prevenção, ou seja, trabalhar com os profissionais que vão tirar você do problema e te devolver na sua rotina, beleza? Se você encontrar um profissional que não te ajuda nesse sentido, tirar você da condição e te devolver o mais rápido possível na sua rotina de treino, você procura outro. Segundo, suporte social. Cercar-se de pessoas que te entendam e te apoiem. Isso é desde do profissional que te atende, as pessoas que você se relaciona, seus companheiros de treino. Então, quando você está no processo aí desses incômodos, esse processo difícil, onde você está sendo impedido de fazer o que você gosta, que é correr, treinar, competir, cara, começa a se cercar de pessoas que vão te dar soluções positivas, que vão te dar apoio, que vão se importar com o que você está sentindo, e deixa o pessoal que não ajuda, deixa o pessoal que atrapalha fora desse assunto. Beleza? Fazer o reframing da perspectiva, mudar a perspectiva sobre a dor, vendo como uma oportunidade de crescimento. Então, tira a dor do protagonismo, tira a dor como o algoz e encara o processo de reabilitação como caminho de saída. Ó, são duas perspectivas completamente diferentes. Viver para a dor e viver para a saída. Tá? Então, essa é muito importante. A outra, a última, que é o mindfulness e relaxamento, isso é uma questão assim, que é bem mal resolvida, até para você definir o que é mindfulness, mas pensamentos positivos ou agradáveis, práticas que conduzam a esse pensamento, locais que conduzam a esse pensamento, companhias que conduzam a esse pensamento, vão fazer com que você passe algum momento da sua vida, se é que você faz, não reclamando da dor, não focando na dor. Então, quando você vai para um lugar agradável, quando você faz uma refeição, quando você senta para conversar, ou você está lá, você vai assistir um filme, você está fazendo uma coisa que está mudando o foco. E o que ele chama no anterior de reframing é você usar uma rede alternativa àquela rede neural, e a gente está falando de sistema nervoso, uma rede alternativa para você começar a usar essa rede, né, do que aquela que está poluída, que está contaminada pela dor. A gente tem ali um caminho neuronal que ele já está afetado pela dor. Se você joga tudo naquilo ali, você está reforçando ele. E aí você reclama, você está reforçando. Quando você reclama, você está jogando um monte de toxina no seu sistema nervoso. Tá? Quando você faz meditação, quando você faz oração, quando você vai na floresta e contempla a natureza, você está fazendo uma emissão positiva para o seu sistema nervoso. Então, isso é uma maneira aí que a gente precisa até se informar melhor, vivenciar de maneiras variadas, né, para poder definir aquilo que é mais acessível para a gente, para mudar para uma vivência que seja agradável para o seu sistema nervoso, que seja agradável para a sua convivência, que você sinta prazeres ao invés de passar muitas horas nos desprazeres. Tá certo? E, finalizando,
que aí é estratégia de resolução de problema que a gente precisa trazer para os pequenos problemas. Você não pode passar 24 horas por dia pensando na sua dor ou na sua reabilitação. Você precisa de tempo focado em outras coisas. Então, fazer outras atividades, sair do problema para depois você, refrescado, você voltar para ele com outra mentalidade, com frescor, com os neurônios aí renovados. O que eu tinha para conversar é isso. Alguém quer dar uma última opinião? Alguém quer comentar alguma coisa que estava nos vídeos, que você não concordou, que você achou bacana? Dá o seu boa noite e a gente encerra. Gustavo. Mestre, não tenho o que falar, não. Não confesso que não assisti, vou assistir amanhã. Minha programação de almoço vai ser assistir os vídeos. Mas é bom ter ideias mais claras sobre dores. Sempre aparece alguma, mas é importante saber lidar isso. Só com isso, né? Aí Isso. Tem a Para canelite. você que é profissional da área, né? Gustavo é professor de beach tênis, vai aparecer sempre um caso. E você precisa também, agora de professor para professor, cara, dar resolução, entender que aquilo é importante para a pessoa, mas não deixar aquilo virar uma catástrofe e dar resolução positiva, botar para fazer o que dá para fazer. É exatamente isso que eu passo mesmo no beach tênis, que não é um esporte tão lesivo assim, né? Mas tem suas lesões ali. Eu tenho contato com muito, como que eu posso falar? É um profissional amador que a gente chama, porque é aquele aluno que começou a prática há 1 mês, 2 meses e já faz pelo menos 2 horas de treino por dia. Então, ele sempre chega com a queixa. Então, você conseguir, pelo menos, como que eu posso falar? Tipo, dizer alguma coisa para ele que conforte a dor. Então, mesmo que coloque um gelo, olha, procura um fisioterapeuta ou alguma coisa assim que coloque ele no estado de conforto, sempre ajuda. Boa. Fala, Simar. Seu boa noite. Tranquilo? Fala, Eric. Vai, Simar. Tá tudo certo. Tudo certo? Você assistiu o vídeo? Assisti o vídeo. Tranquilo? Bacana? Tranquilo. Beleza. Só aprendendo. Boa. Você não tá deixando mais comentário lá no YouTube, hein? Tem que voltar. Sacanagem. Fala, Eric. Eric já se animou, já começou a passar o rolo. Dá o seu boa noite aí, meu filho. Boa noite. E eu falei anteriormente, fui o primeiro a falar. Obrigado, coach, por ter me colocado em movimento. Me salvou. Eu gosto desse cara. Ele é abusado, né? Otávio, você quer misto? Fala, Otávio. Dá o seu boa noite, já que já te chamou. Olha só, o mito é sempre bem-vindo, né? Mas na prova eu acho que não é muito legal, não. Mas, enfim, eu gosto de misto, tá? Mas aqui, agora falando sério, essa questão da gente focar na dor realmente é um problema grave. Eu falo isso porque, por uma escolha equivocada de tênis na UTMB, eu acabei sofrendo algumas quedas, tá? E aí eu caí 9 vezes, sendo que 7 delas eu não tinha ainda 30 quilômetros, tá? Mas aí, lógico, né? Você começa a sentir, porque, pô, você caiu, começa a doer alguma coisa. Mas aí, a simples situação de você mudar e ver, não, eu tô aqui, tem uma paisagem legal, tem sempre alguém para você conversar durante o percurso, que é uma prova longa, e você vai mudando o foco, você consegue concentrar naquilo e ir adiante.
né? Eu vou te falar assim, eu não fiz no tempo que eu estimava que ia fazer, acabei fazendo um tempo maior, mas eu completei a prova, me senti legal, gostei, quero voltar e tudo mais, mas eu não foquei na dor, né? E eu acho que é por aí. Se a gente foca numa situação que é ruim, sempre vai ter alguma coisa ruim. A gente tem que focar numa coisa que é boa, independente da situação que a gente esteja. E eu aprendi muito ali naquela prova que a gente tem que aprender a ressignificar as coisas. De tudo. Então, eu acho assim, por que que eu quero voltar lá? Melhorar o tempo que eu fiz, óbvio, né? Por outro lado, eu aprendi muita coisa durante o tempo que eu fiquei na trilha. Você repensa muita coisa em sua vida, e eu acho que isso é importante para todo mundo. Só isso que eu de queria falar. repente, cair num lugar diferente, né? Rapaz, eu espero não cair, não. Vou tentar escolher o tênis mais adequado, porque cair nunca é bom, né? Me Aqui para fala nós. qual foi esse tênis aí para eu não usar. Não, deixa quieto. Não, conta. Não, as opções eram quais? Vai. A minha, É. eu tava com um Merrell, Agility Peak. Sim. Só que ele tem um grip, vamos falar assim, é bom para areia, muito bom e tal, mas para lama ele entope. Entendi. E aí, quando eu entrei no pasto, eu tava caindo no pasto, pô. Normal, natural. Mas pensa, E a outra opção que você tinha para usar era qual? eu tava com um Roca, mas era o Challenge. Tá. Então era pequenininho, o grip não ia atender Entendi. com a lama Ano toda que a gente passado, tinha. ano passado eu fui de Clifton. Mas você é doido, né? Você é o coach, né? Eu não. Começar a treinar o surf e outra coisa. Ir para o pasto molhado de madrugada. Para entender como é que funciona. Ó, você falou isso aí, aí o Eric não vai me deixar mentir. Eu não caí lá no Insanity aí, na pedra. Eu desci surfando na pedra, escorregando. Naquela da bromélia? Desci escorregando. Porque o pessoal tava de boa, eu desci escorregando meio que em pé. Mas ajudei o pessoal a descer usando o bastão como corda. Mas pensa. Pô. E foi com o mesmo tênis. Fala, Rafa. Dá o seu boa noite aí. Eu sei que você não assistiu o vídeo. Não, o vídeo eu não assisti. Boa noite, galera. Bom, recado aqui é... Quero ver todo mundo em Paraty. Quero todo mundo treinado. Vamos ver se esse ano a gente faz um training camp antes. Pô, temos que fazer, cara. Você, assim como eu, um grande amante das trilhas de Paraty, se dá para te marcar um treino com churrasco lá no Saco do Mamanguá. Puta merda. Então vai ter. Onde que faz a inscrição? Churrasco de carne ou churrasco de peixe? A gente faz um churrasco de... Pô, de peixe é legal também. Já fiz um churrasco de lula com... Puta, é bom também. Não é ruim, não. Caramba. Não é ruim, não. Valeu. Pô, mas queria convidar todo mundo aí para, novamente, quem já foi voltar, quem não foi, para estar com a gente lá em Paraty, na UTMB, em setembro do ano que vem. Esse é aproveitar o momento do boa noite para fazer meu merchan, né? Vai que a galera anima. Vai, né? E vale a pena, né? Vale a pena. Ano que vem a gente, quem sabe, bate o recorde. Boa. Fala, Wender. Dá seu boa noite aí, filho. Boa noite. Você assistiu os vídeos? Sim, assisti. Quer fazer algum comentário? Tá tudo bem? Vivendo e aprendendo. O Wender é dono de farmácia. A gente fala de dor, ele não sabe se ele faz propaganda de remédio. Eu prefiro ficar quieto. Eu ia brincar na hora que eu tava falando aí. Falei assim, se precisar de um remedinho, é só ligar.
Quando eu precisar, eu vou contar com você aí. O pessoal que precisa. Mas o mais interessante é que você curou minha canelite e eu foi sem remédio. Bom, calma. Curou não. Ela está sob controle. Calma. 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 Exatamente. Ela dá seus sinais e os seus ensinamentos é muito bom. Aí eu controlo essa dor dela. Nós vamos longe, mas ela leva um tempo para resolver tudo. Mas vai acabar. Ela fica aí e tal. Ela dá um oi de vez em quando. Mas eu não ligo, não. Hoje eu estava dando aula para um aluno meu. Ele chegou para mim para treinar em 2011. Chegou para treinar. Ele nunca tinha corrido e ele fez uma meia maratona de shopping a shopping aqui. Uma prova que teve um tempo aí. Saía do shopping Vitória e vinha para o... Não, saía do shopping lá na Serra e vinha para o shopping Vila Velha. Acho que é o shopping que é da mesma coisa do shopping Vila Velha aqui. Uhum. E esse cara... É o mestre Álvaro. Isso. Esse cara chegou uma semana depois, mancando. E aí treinou uma semana mancando. Aí eu falei assim, você vai no meu ortopedista. Lá do consultório, o doutor ligou. Emílio, o Leonardo tá com fraturas de estresse nas duas pernas. Ele vai ficar de muleta. Ele ficou 90 dias de muleta. Ó, se pegasse a radiografia dele, 3D, parecia uma peneira. Nossa. O osso todo pintado. Meu Deus. Tem certas coisas que eu aprendo com os outros, eu não preciso viver. Mas, ó, tá de volta. Tá vivo. Rampinelli, cochilou? Não, Boa senhor. noite. Boa noite a todos. Bons treinos. E é isso. Vamos pro Você assistiu o restinho vídeo da da semana. dor? Assisti e pareceu que foi feito para mim. Que isso? Rampinelli? Achei que você estivesse falando muitas vezes ali comigo. Mas foi muito bom. Beleza. Você pode compartilhar com seus amigos que tem dor, tá? Sim, senhor. Beleza. Você deve ter algum aí. Dani, meu amor, pode dar uma boa noite para encerrar a live. Boa noite, bons treinos. Vamos continuar seguindo a planilha para não se machucar. Tá bom. Boa noite, galera. E treinar na areia. E treinar na areia. Bons treinos. Maravilhoso. Obrigado pela paciência. Um abraço, galera. Boa noite.